Estamos de volta e com uma sequência de aulas sobre o ecumenismo místico das três grandes comunidades cristãs. Essa é a playlist e esta é a primeira aula. O título da aula de hoje é A Não Idolatria do Catolicismo. A história espiritual da Igreja Ocidental não é outra coisa senão a história da Igreja Católica. Quer dela goste-se ou não, a qual subsiste, mesmo quando apresentada sob a forma de ortodoxia ou de protesto. A lenda de que a comunidade de Jesus é idólatra constitui uma funesta desfiguração e ingenuidade em relação aos mais sólidos fundamentos históricos no que tange a palavra católico ou a palavra católica. Essa palavra evoca um trauma histórico perpetuado pelo evangelicalismo, que é uma comunidade genuinamente cristã, a qual anuncia poderosamente a centralidade de Jesus e a alegria da salvação. Isso é muito interessante no protestantismo, a alegria da salvação. Fundamentos que devem ser considerados pelos católicos uma mística popular vigorosa, avivada, que subsiste em meio ao mais árido e secular humanismo. O mais árido e secular humanismo da alquimia protestante renascentista, a partir de então para sempre presente na história do Ocidente. O recente movimento worship de renovação da liturgia. O recente movimento worship de renovação da liturgia evangelicalista, a qual transformou o culto a um Deus distante em uma adoração juvenil e entrega livre, através da modificação dos relacionamentos enquanto comunidade avivada, a qual transformou o sentimento em relação ao humano, mas não à vontade. Poderíamos dizer também o sentimento em relação à comunidade. Transformou o sentimento, mas não a vontade. Constitui o maior avivamento da história da igreja. O movimento worship constitui o maior avivamento da história da igreja. Movimento de adoração livre, avivada. Contudo, o sentimento católico, ainda assim, é algo sublimemente mais místico e mais profundo. Constitui as próprias raízes daquilo que é uma espiritualidade. O catolicismo constitui as próprias raízes mesmas daquilo que é uma espiritualidade. É a comunidade mística por excelência, fundada por Jesus. As comunidades ortodoxa e protestante. As comunidades ortodoxa e protestante, cismáticas, que vieram depois, embora sejam sublimes, somente subsistem porque estão fundadas sobre uma instituição sólida e perene na cultura ocidental, o catolicismo. A saber, o catolicismo.
Porque a palavra católico ou católica evoca repúdio. Ora, porque o conceito de adoração a um Deus monoteísta, para o protestantismo, considera que o culto à mãe de Jesus e aos santos constitui uma idolatria. Portanto, mesmo que o protestante que estuda teologia conheça a história e admire a história da igreja completa. Portanto, mesmo que o protestante que estuda teologia conheça a história e admire a história da igreja completa, ele esbarra nesse conceito perverso de idolatria católica, o qual foi inserido no Ocidente pelo sutil movimento de contracultura alquimista do Renascimento e pelos reformadores. Ou seja, mais do que a Inquisição, mais do que as cruzadas, mais do que as indulgências, o que inconscientemente afasta o cristão protestante do seu irmão católico é o trauma instituído pelos reformadores alquimistas presente na palavra idolatria. Mas o que é a idolatria? A idolatria, proibida expressamente no Velho Testamento, é o culto aos demônios. A comunidade fundada por Jesus jamais cultuou os demônios. Desde os primeiros séculos da vida cristã, a igreja nascente cultuou a Virgem Maria e os santos, mas jamais instituiu o culto aos demônios. Pelo contrário, o paganismo foi, por exemplo, tenazmente atacado por Santo Agostinho, um dos maiores apologistas dos primeiros séculos, o período da patrística, uma das eras de ouro da igreja, da história da igreja. Para entender por que a Igreja do Ocidente nunca exerceu a idolatria, é necessário entender o significado do que é cultuar, a partir de uma analogia com o sentimento monoteísta do judaísmo e do islamismo. O judaísmo e o islamismo são espiritualidades monoteístas. Para essas espiritualidades, a divindade de Jesus e o culto à Trindade são considerados idolatria, porque se deve adorar a um só Deus, Yahvé ou Alá, respectivamente. Contudo, a idolatria é o culto aos demônios. Esse é o contexto do Velho Testamento. Do mesmo modo, o culto à Virgem Maria e aos santos é entendido a partir da perspectiva do cristão protestante como uma ofensa a Deus e uma atitude idólatra do coração. Toda a beleza da história da Igreja do Ocidente contida nas expressões Igreja Católica e Cristão Católico são desvanecidas quando se pensa na veneração, outra palavra proibida para o cristão evangelicalista. E veneração é um conceito radicalmente diferente de adoração para o catolicismo. Existe uma rica e ampla significância do vocabulário da igreja, né? Como essa visão foi construída a partir do Renascimento, de forma a despir o cristianismo,
a despir o cristianismo de sua santidade mais abissal e da maior parte de sua essência mística, imergindo o cristianismo ocidental em um árido humanismo histórico? Como ocorreu isso? O culto à santidade de Maria e de outros santos é um mistério para a igreja. Antigo, é um mistério antigo para a comunidade cristã, defendido pelos pais da igreja desde os primeiros séculos. Como não se pode responder facilmente a esse argumento, criou-se a partir dos reformadores outra lenda, a de que a comunidade cristã antiga se tornou pagã por influência dos deuses de Roma após a liberdade de culto concedida por Constantino no Edito de Milão em 313. Então se fala que houve uma paganização do cristianismo a partir de Constantino, quando o que houve foi o contrário. Houve o abandono dos deuses de Roma, quando a comunidade romana abraçou o cristianismo. Isso é a história. Entretanto, assim como a idolatria evocada pelo protestante, surpreendentemente a partir de um texto do Velho Testamento, os 10 Mandamentos da Antiga Aliança, um minutinho, gente. Procurando, a partir do mesmo, obscurecer toda a espiritualidade da igreja mais antiga. A idolatria oculta aos demônios, do mesmo modo que para o judaísmo e para o islamismo a divindade de Jesus e a trindade é a idolatria. E você acredita que um cristão protestante conseguiria facilmente tirar esse conceito da mentalidade de um judeu e de um muçulmano? A espiritualidade cristã, sendo genuinamente monoteísta, ainda assim cultua um Deus monoteísta a partir de uma comunidade. O Pai, livremente, escolheu ser cultuado em uma comunidade juntamente com o Filho e o Espírito Santo. Em uma comunidade que não destrói, mas antes afirma o monoteísmo cristão, porque o monoteísmo cristão é comunidade. Unidade na pluralidade. 3 pessoas em um só Deus. O que a igreja mais antiga afirma em relação aos santos e à Virgem Maria? Que Deus escolheu, do mesmo modo que os heróis cristãos que já partiram e se encontram junto a Deus fossem homenageados a partir de uma comunidade. Ou seja, Deus estabelece com os heróis que já partiram uma comunidade livre, na qual permite que eles sejam homenageados. Comunidade livre. Na qual permite que eles sejam homenageados. Mas isso é diferente de adorar a um Deus. Esse é o ponto, o nó górdio do protestantismo. Por isso, utilizei o conceito da Trindade apenas como analogia. Deus, que é homenageado junto com os cristãos que estão com ele, estabelece com os cristãos no céu, estabelece com os cristãos no céu uma comunidade festiva e para eles distribui funções, assim como faz com os anjos. Mas nessa comunidade não se confunde com eles sua divindade. Cultuar não é somente adorar, mas é também homenagear. Assim como a mãe de Jesus é homenageada. Quando você vai a uma festa de aniversário e canta ao aniversariante,
você está homenageando aquela pessoa. Do mesmo modo, para a igreja mais antiga, quando se cultua a Maria, mãe de Jesus, e aos santos, não se está adorando, mas homenageando. Isso sempre foi claro para a igreja mais antiga e especialmente para os teólogos. A diferença entre adoração e homenagem. Deus é Deus de vivos e não de mortos, pois para ele todos vivem. Mateus 22, 31 a 32. Marcos 12, 26 a 27. Lucas 20, 37 a 38. Isso é um texto muito rico para o sentido da igreja. Os cristãos que já partiram e encontram-se junto a Jesus são homenageados pela igreja mais antiga devido à sua eminente santidade, pois a santidade é um conceito místico especial que sempre foi valorizado pela igreja mais antiga. A palavra venerar, proibida pela mentalidade protestante, isso foi uma construção histórica. Em Lutero não aparece isso de maneira forte. Lutero ele falava sobre Maria. Ele exaltava a importância de Maria. Isso foi, depois veio Calvino e foi uma construção progressiva, ou melhor, uma desconstrução progressiva do sentido místico daquilo que é a igreja histórica antiga. A palavra venerar, proibida pela mentalidade protestante, não é adorar, mas homenagear. Os cristãos que já partiram, de acordo com a igreja dos primeiros séculos, intercedem, estão próximos a Jesus, especialmente Maria, que foi colocada por Jesus, por estar a ele próxima, em uma posição eminente. Isso não é afirmado pela Bíblia. É afirmado pelos cristãos da igreja. É afirmado pelos cristãos da igreja antiga. Pela santidade da igreja mais antiga. Que é a história. Isso é diferente do culto aos demônios da mentalidade de Roma, que abandonou seus deuses para seguir a espiritualidade cristã. A santidade sempre foi vista pela igreja dos primeiros séculos como algo eminente, especial, homenageável, louvável. E essa espiritualidade, infelizmente, foi perdida. Perdida. Parcialmente perdida. Pela desconstrução humanista que os renascentistas e os alquimistas exerceram na cultura do Ocidente. Onde a maior parte da experiência é a partir do Renascimento. Essa espiritualidade, infelizmente, foi parcialmente perdida pela desconstrução humanista que os renascentistas e os alquimistas exerceram na cultura do Ocidente a partir do Renascimento, onde a maior parte da experiência de santidade mais profunda é destituída do cristianismo. A maior parte da experiência de santidade mais profunda é destituída do cristianismo e se institui o homem como centro da experiência religiosa, ao contrário da santidade experimentada pelos grandes místicos, como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Estude São João da Cruz. É fantástico. É primordial. É essencial para a vida da igreja.
a maior parte da experiência de santidade mais profunda e destituída do cristianismo e se institui o culto como centro da experiência e se institui o homem como centro da experiência religiosa, ao contrário da santidade experimentada pelos grandes místicos, como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Infelizmente, ainda quase que completamente desconhecidos pela maioria dos cristãos protestantes.